eu sou a Ana e hoje vou falar sobre uma casa que fica cá em Portugal, na Praia da Comporta, mais concretamente, que é no Alentejo Litoral, Península de Troia. Pronto, eu tive que ir ver porque não sabia, aliás, na minha ignorância pensava que ficava no Algarve, enfim. É o que é. O meu problema com geografia não é só geografia mundial, é também portuguesa. É uma tristeza assim tão completa que dá vontade de chorar. Ainda por cima, quando eu penso que as minhas férias foram praticamente todas em Portugal. Com os meus pais e assim a viajar de norte a sul. É triste, não é? Anyway, bom, vamos avançar, vamos já começar com isto. Ok, portanto, isto é a casa é de uma influencer que eu não conheço, Patrícia Oliveira. E o projeto é da Rita Valadão, que será designer de interiores ou arquiteta, não sei. Patrícia Oliveira, já agora deixa-me ver. Eu não sou... Ai, telemóvel, não trouxe para aqui. Ai não, está no quarto. Juntamente com a minha água. Vou buscar. Ok, estou aqui a ver. Patrícia Oliveira. Bom, olha, não sei. Tudo bem. Tranquilo, não interessa. Irrelevante. Foi só mesmo curiosidade. Então, para já, estou a gostar imenso desta porta de entrada. Eu não sei se eles mostraram assim de mais longe. Se foi já mais acima da porta. É, mas esta porta de entrada é muito gira. Olhem, desculpem, mas eu tenho que apontar isto. Estava a meter alguma confusão. Desculpem, começo logo a mandar vir. Mas este banco não estar centrado com este quadro. É só um bocadinho. E depois sim, depois centrar o tapete. Pronto. Se calhar não vai... É. Mas pronto, esta peça é muito bonita e eu acho que é de uma, se não me engano, será de uma artista portuguesa que se chama Vanessa Barragão. Faz este tipo de peças com têxteis, técnicas artesanais, enfim, e tem umas peças muito bonitas. Ok, nós vamos começar pela sala e há um desnível, portanto descemos para a sala e há uma forma muito interessante de fazer divisões de espaços. Ela está a falar um pouco, vocês já sabem, eu não vou ver isto completo, está bem, porque senão fica um vídeo muito longo e vou deixar o vídeo original lá em baixo para poderem ver completo. Ela está a falar um pouco do projeto, portanto penso que a casa já existia e fizeram uma remodelação total da casa, pronto. Esta zona de passagem tem aqui esta zona que eu não sei se... Inicialmente parece um balcão com uma zona de bar, mas estas duas cadeiras aqui baralham-me um pouco, ao mesmo tempo parece uma zona de escritório. Pronto, assim muito rapidamente, mas tem aqui garrafeira e tal, mas pronto, com certeza irão mostrar, parece-me que há ali um lavabo, uma casa de banho. A sala já tinha esta divisão aqui ao centro, mas não havia passagem dos dois lados para a divisão seguinte e eles abriram. Não é um open space, vamos lá, porque existe este elemento ao centro que é bastante relevante, não é? É bastante volumoso, mas ao mesmo tempo não fecha completamente o espaço, então torna-se um espaço um pouco mais leve. E assim muito rapidamente temos esta zona de estar então virada para a televisão e parece-me que aqui haverá uma lareira, ou isto é um nome específico porque acho que lança assim umas chaminhas para cima. Isto serão umas colunas, deve ser, portanto esta é a parte assim mais tecnológica, mas não tenho a certeza. Ok, ela há de esclarecer. E então temos assim uma base bastante neutra, tanto nas paredes, que é assim um bege, como neste efeito aqui na parede, o teto que é branco, é um teto mais claro do que as paredes. Isto faz-se muitas vezes até em apartamentos comuns, que é ter um tom um bocadinho mais bege, talvez um pouco mais amarelado nas paredes e depois o teto ser branco, que dá aquela ilusão dele ser um pouco mais alto do que é também necessariamente. Esse contraste dá um pouco essa ilusão de ótica. As cortinas também são beges, clarinhas, os sofás beges, o pavimento muito claro, até me parece assim um pavimento branco. Portanto, a base acaba por ser uma tela em branco, onde depois se colocam algumas peças de mobiliário com cor, objetos decorativos, candeeiros, jarras, etc. Portanto, mas é isso, temos assim alguns apontamentos de cor, mas é tudo bastante neutro. Agora temos aqui uma outra vista, portanto no sentido contrário, a outra vista estávamos a olhar para aquele elemento separador, vamos lá, onde está a televisão, e aqui temos uma vista para a zona de entrada neste espaço, e temos então este elemento que me parece um elemento bar, ou esta zona que me parece uma zona bar, e que depois tem estas duas cadeiras que é algo que eu estranho mais porque são um pouco elevadas depois também, não é? Então é um elemento que eu estranho um pouco, olhando nesta direção, não é? Talvez
talvez fossem umas cadeiras mais baixas que encaixassem completamente, só porque depois não parece jogar muito bem com a função do que me parece ser a função deste balcão. Não é? Agora, possivelmente é uma zona bar que também é usada às vezes como zona de trabalho e de secretária. É uma dualidade que não se costuma ver muito, não é? Às vezes nós temos isso numa zona de jantar ou assim, que a mesa também é usada para trabalhar, por exemplo, ou seja, tem uma dupla função. Não há uma zona de escritório específica. Não sei se é esse o caso. Eu, existindo a necessidade de ter este elemento de assento, eu colocaria umas cadeiras com um encosto mais baixo que não se visse daqui, não é? Que alinhassem com a altura do balcão. E de resto, em termos de circulação aqui à volta da mesa de centro, tudo bem, parece-me tudo ok. A mesa parece-me ter também uma proporção certa para o tamanho desta sala. Gosto imenso destas mesas de apoio. Temos aqui um elemento decorativo funcional, mas decorativo também bastante forte. Os varões pretos, eu não sou muito fã de varões pretos, só também falo nisso. Enfim, eu percebo que existindo a caixilharia, que também é preta, não é? Portanto, destaca-se muito, há essa ligação direta e depois também temos alguns elementos decorativos, mas mesmo que eles não existissem, existindo esta relação direta da caixilharia com o varão dos cortinados, não me mete assim tanta confusão. Mas eu não gosto muito de varões que façam tanto contraste com as paredes de uma maneira geral. Acho que são elementos, enfim, funcionais, é isso, servem a sua função, mas para mim estariam o mais discretos possível. Mas enfim, mas depois também há aqui as caixas de, como é que se diz, aqui as tomadas, os interruptores, portanto tem tudo essa cor, não é? Optaram por essa cor preta que é muito visível. Eu não sou muito fã, já percebi que há uma tendência, porque tenho visto em várias casas de que vou falando aqui no canal, existe esta tendência de tornar estes elementos muito visíveis. Eu não os acho muito bonitos, então nunca iria para um contraste tão forte. Provavelmente iria como a parede tem assim um tom bege, amarelado, se calhar iria para um metal escovado, dourado, por exemplo, uma coisa que ficasse um bocadinho mais fundida, portanto tivesse esse elemento um pouco mais elevado, portanto não são as caixas de plástico brancas, enfim, que toda a gente tem, pronto, então seriam um pouco mais especiais nesse sentido, mas não que fizesse tanto contraste com a parede, porque depois acho que tem uma visibilidade que não merecem, não é? Para quê? Pronto, diria eu. Mas tirando isso, gosto muito desta decoração que se arranjou, que é muito suave, é muito serena, mas não é completamente, não é aquele millennial beige ou millennial grey que o pessoal às vezes fala de que eu acho super injusto, porque eu também sou millennial e tenho muitos amigos millennials que não gostam dessa estética, gostam de ter cor e vida, não sei o que, nos seus espaços, que também não tem nada de mal se gostarem. Ai meu Deus! Ai, calma Ana, não tem mal nenhum se vocês gostarem do bege e do cinza, porque qual é o problema? Uma pessoa pode se sentir serena num espaço monocromático e está tudo bem. Eu gosto destes espaços assim, que têm assim uma base bastante serena e suave e depois o interesse vem dos vários elementos decorativos. E neste caso também os livros. Elas estão agora a falar da técnica que usaram nas paredes, que é a base de cal e que se chama rishimi, que é espatulada e tal. Ela está a explicar a técnica, é interessante. É engraçado porque esta passagem aqui também tem uma zona de assento, que eu não sei se isto são puffs que as pessoas depois podem tirar e juntar à outra zona, ou mesmo servindo esta zona de bar e estar aqui a conversar enquanto alguém faz umas bebidas, por exemplo. Cria esta zona de passagem, que é suficiente, não é? Para uma pessoa circular. O pavimento é microcimento bege. Isto é interessante sempre, não é? Ter estas informações sobre os materiais que são usados, etc. Pronto, não só para mim como profissional, mas também como uma pessoa curiosa, alguém que está a fazer obras em casa, etc. Ter o conhecimento de que estas técnicas existem, que são opções viáveis. Olhem, e desculpem, mas mesmo esta passagem aqui, tendo esta peça centrada, não é, com a passagem, está muito bem pensado isso, e acho que é o destaque necessário para a peça. Portanto, não só ela estar ali logo à entrada, mas depois também tens uma zona social que usas, etc. E depois quando sais tens a vista para a peça. Desculpem, eu tenho que partilhar convosco uma coisa que eu vi num vídeo de outra criadora que eu achei super interessante, que são... Porque eu estava a pensar, aquilo até ficava bem, esta peça da Vanessa Barragão, com um ponto de luz por cima para a iluminar. E aquilo havia de fazer assim umas sombras e tal, muito interessantes. Eu não sei se tem, mas tudo bem. Isto é uma zona com muita luz, também não acho que seja por aí. Mas há uns suportes hoje em dia para essas luzes de quadros. Eu vou colocar aqui uma imagem daquilo que eu estou a falar, porque acho que não me vou conseguir explicar. E aparentemente, neste momento, há luzes dessas que são carregadas por USB.
ou seja, são lâmpadas LED. Aquilo tem um sistema de ímã, portanto, colocam o suporte na parede, por cima do quadro ou por cima da peça, e depois a lâmpada cola, entre aspas, é magnetizada, não é? Portanto, tem um ímã, cola lá, ou agarra-se lá, pronto, e depois quando é preciso carregar, retira-se e carrega-se. Pronto, eu achei isso muito interessante, porque eu gosto imenso dessas luzes, mas depois fico sempre a pensar, mas e a ligação de luz, mas e a ser uma complicação para fazer as puxadas e tal, mas neste momento há essa solução também que eu achei muito interessante. Avançando, já me perdi aqui muito. Portanto, temos aqui o tapete, não é? Que abrange toda a zona, que eu acho que é assim que deve ser, não é? Estar sentada no assento e tens sempre os pés sobre o tapete. Este tapete passadeira aqui, nesta zona, tudo bem, ele combina em termos de cores com o que se está a passar aqui na divisão, com as cores que estão nas almofadas, nestes puffs também, portanto temos os vermelhos escuros, laranjas, terracota, portanto combina em termos cromáticos. Não percebo muito bem a necessidade do tapete aqui nesta zona, mas também, sobretudo, porque não acho que fique muito bem, portanto acho que é por aí, era aí que eu queria chegar. Ou seja, um tapete destes numa entrada, mas numa passagem, numa zona de passagem, de ligação de uma zona com outra, etc. Não percebo bem a utilidade, mas pode ser, se calhar tem a ver com o facto de haver aqui uma piscina e às vezes quem venha da piscina, não, mas isto tem aqui sim um balcão, portanto ninguém vai entrar por aqui. Isto é um balcão muito alto, não é um degrau. Enfim, não sei, pode ser que ela explique. O sofá é modular, mas parece-me que já estão aqui muitos puffs, há aqui um cadeirão, ou seja, eu acho que esta parte aqui atrás é para servir mais a zona de bar ou servir de apoio se tiver muita gente, se tiverem muitos convidados, poderem sentar-se ali. Acho que ela está a falar deste cadeirão, parece um cadeirão muito confortável. E temos aqui, exato, uma passagem aqui, uma passagem ali, portanto há uma zona de passagem a toda a volta desta zona de estar e depois pontos de entrada na zona de estar também. Ok, é uma lareira a bioetanol. Aquele elemento aqui no centro. Esta televisão é gigante, é enorme, mas eu acho que está suficientemente afastada do sofá, portanto é uma divisão muito grande, isto tem umas proporções enormes, então acho que está ok. Acho que ninguém vai ficar muito em cima da televisão nesta zona de estar. A menos que queiram ficar aqui sentados, mas acho que estes puffs não estão aqui para isso, não é? Acho que é mais para promover o convívio mais dentro da zona de estar. São tampas das colunas. Pronto, e ela quis aproximar a cor destas tampas das colunas à cor deste elemento, para não fazer tanto contraste, pronto. Ela está a falar, os detalhes... Ok, boa. Ok, isto ainda bem que ouvi isto. O elemento em preto que era obrigatório ser em preto era esta questão da lareira em bioetanol, mas a caixaria escolheram em preto. Então depois escolheram outros elementos em preto para fazer essa ligação. Ok, tudo bem. Os puffs e os tapetes são feitos no Alentejo. São muito giros. Gosto muito. Aliás, o puff até era uma boa solução aqui para casa. Eu estava a falar no outro dia que às vezes faltam-nos aqui assentos para as pessoas. O problema é, e quando as pessoas não estão a usar, onde é que eu meto os puffs, pessoal? A minha casa é pequenina. Faço ideia. Não sei onde é que eu meter. Mas são muito giros. Este tapete é muito giro, mas eu tiraria. Não vejo grande utilidade e não sei, não acho que fique muito bem. Punha-o noutro sítio. Mas é um tapete bonito, de facto. E então temos sala de estar de um lado, sala de jantar do outro. Fizeram um open space com a cozinha, portanto a zona de jantar junto à cozinha, que eu acho que é boa ideia. Eu não sei como é que é, mas cá em Portugal é muito comum, eu digo sempre isto em todos os vídeos, mas pronto. É muito comum receber as pessoas em casa e nós normalmente temos a cozinha separada da zona de jantar, não é sempre, mas usualmente é assim, e vai toda a gente para a cozinha. Então é boa ideia ter a cozinha e ser até uma coisa mais comunitária, mais, não é, estarmos mais junto das pessoas, enquanto as pessoas estão a conversar, a petiscar e não sei o quê, e uma pessoa está a cozinhar, portanto tendo essa possibilidade, tendo um espaço aberto, que não precisa de ser uma coisa tão, enfim, tão grande como esta casa, que isto será algo não acessível assim a toda a gente, mas ter um open space, cozinha e zona de jantar, parece-me uma boa ideia. E é um espaço bastante grande, tem uma ilha enorme, a ilha é muito grande, portanto temos aqui zona de aparador, não é? De arrumação, aqui uns nichos abertos para arrumar louça, aqui zona para comer uma refeição mais rápida, talvez um pequeno almoço ou assim, portanto com os bancos altos muito giros, isto parece ter aqui uma ráfia.
Depois aqui temos mais elementos pretos, não é? Temos os puxadores, temos aqui o metal dos bancos, aqui é engraçado porque não me choca tanto, não é? Do que, por exemplo, estes elementos aqui de facto eu não gosto muito, os interruptores não gosto muito de ver, mas enfim. Mas faz aquele contraste, já percebi que não sou muito fã destes contrastes tão grandes, não é? Branco com preto, pronto, que é logo assim o contraste mais gigantesco, neste caso também com uma madeira clara. Mas aqui não me está a chocar tanto. A ilha, como estava a dizer, é bastante longa e tem aqui assim a placa de indução, parece-me, para cozinhar, não é? Não sei se terá aqui por cima um exaustor, eles se calhar ainda vão mostrar. Isto aqui estamos num estilo rústico, não é? Assim um pouco, é casa de praia, rústico, temos as cores claras, a areia, não é? Que faz lembrar a madeira, etc. Mas assim mais sofisticado. Este candeeiro, eu acho que ela vai dizer que vem de Marrocos, porque acho que eles estão ali muito perto de Marrocos, eu não faço ideia, nunca fui a Marrocos, pronto, mas sei que nós temos aqui uma zona... não vou dizer um disparate, mas eu sei que nós temos uma zona em Portugal que está muito perto, é o mar do Mediterrâneo. Ai, que horror, não Ana, vá, para, não vais por aí que só vais dizer disparates. Anyway, mas ela estava a dizer que compra várias coisas, ou que comprou várias coisas em Marrocos, aqui para casa, e eu acho que ela vai dizer que este candeeiro é uma dessas coisas, não sei, posso estar enganada. Olhem, exatamente, é de Marrocos. Que me parece muito adequada para a proporção da mesa, não é? Portanto, é uma mesa muito comprida e temos aqui vários pendentes. Eles não são... Não, são. Parece-me que são exatamente iguais. Portanto, que fazem o correr da mesa e estão centrados, não é? Com a largura da mesa. Ela está a falar da mesa, como é que foi feita a mesa e da irregularidade e desse lado imperfeito, não é? Da natureza, e que eu sou super fã e gosto muito dessas soluções que não são tão acabadas e tão perfeitinhas, que acho que tiram um bocadinho às vezes esse toque humano da coisa e mais natural, e que eu acho que acaba por tornar o espaço mais confortável. Este quadro é muito bonito, é muito colorido e dá um bocadinho mais de vida a este espaço que está com tons muito, muito neutros. De facto, a base é muito neutra, então é assim um quadro muito colorido que acaba por fazer mais contraste e trazer aqui um bocadinho mais de vida à divisão. Pronto, não dá para ver muito bem porque é vidrado, portanto está a refletir muito o ambiente, mas parece um quadro bonito. Olhem que engraçado, a estrutura de madeira que eles estão a mostrar agora não existia. Ok, que engraçado, eu pensei que fizesse parte. É decorativa. Isto não é madeira natural, isto não são barrotes de madeira. Isto foi feito por um artista plástico. Muito interessante. Ok, não... É isso, são peças decorativas, é como se fossem esculturas, no fundo. Que eu acho boa ideia. É um teto muito alto, não é? Que pode se tornar um pouco opressivo por ser tão alto, sabem? E ela falava há pouco que era importante este espaço ser acolhedor, então baixar um bocadinho, sem perder esse lado interessante, porque podiam fazer um teto falso, por exemplo, mas ao mesmo tempo esse ângulo também é interessante. No teto dá uma personalidade completamente diferente na arquitetura, à arquitetura do espaço, não é? Ao aspecto do espaço. Então ter esse bico acho interessante ao mesmo tempo, mas também torná-lo menos inóspito, assim, baixá-lo um bocadinho com os barrotes, que não são barrotes, pronto, com estas esculturas, eu vou-lhe chamar esculturas, mais do que construir um teto falso que nivelasse tudo e tornasse esta casa um pouco menos especial. Vamos lá, portanto acho que é uma solução interessante. A cozinha, pronto, vamos passar para a cozinha. Gosto muito da madeira, da introdução da madeira aqui. Aliás, a madeira até está bastante representada, vamos lá. Portanto, na zona de estar estava aquela mesa de apoio enorme, mas ali na zona de estar tínhamos mais tecidos, não é? Tínhamos mais têxteis, com os estofos, os tapetes, etc. Aqui temos mais madeira, mesa de jantar, aqui na zona da cozinha, as cadeiras que são de verga, pronto. Então acho que é uma opção interessante e que aquece, ajuda a aquecer um pouco o espaço e não ser muito impessoal. Pronto, tem imensa arrumação, e mesmo aqui na ilha, estava a dizer que muitos dos eletrodomésticos estão todos integrados na carpintaria, portanto para não terem muito protagonismo, não é? São elementos que nem sempre são muito bonitos e então assim fica tudo mais acabado. Ela está a falar desta ligação do interior com o exterior e de como foi pensado para ter essa ligação muito direta, porque a vida é feita muito no exterior, não é? Sendo uma casa de praia, usada sobretudo nos meses quentes, então essa ligação é importante e de facto temos muitos janelões, tanto de um lado quanto do outro destas divisões. Temos esta zona de estar aqui fora que está meio coberta, não é? Isto será talvez um terraço coberto e depois tem a zona da piscina. Isto tem 2 piscinas, ok? Uma zona de jantar aqui também. Eu não tenho muito a dizer, adoro este espaço. Aliás, se há uma coisa que eu posso dizer é que gostava que lá dentro tivesse mais plantas. Pronto, mas ao mesmo tempo também não é muito necessário porque há muitas plantas cá fora.
E gosto imenso destes vasos, deste lado assim meio inacabado também, meio rústico, tosco. Acho que fica muito bem. Continuamos a ter as madeiras, a verga, estas cadeiras que parece-me cordel, isto não... cordel ou qualquer coisa assim, não parece verga. Pronto, e madeira. E temos duas zonas de estar, não é? Portanto, temos esta aqui, temos outra do outro lado e depois aqui este elemento a fazer a divisão, que pode dar jeito para pousar coisas, não sei. Às vezes se tiverem a servir um jantar, um almoço ou o que seja, não sei. É um elemento que pode dar jeito. Parece-me um pouco deslocado, por acaso é engraçado. Eu não sei, eu acho que tem a ver com a altura. Como os elementos aqui estão todos baixos, a mesa de jantar, a zona de estar lá ao fundo, depois este elemento, esta espécie de consola é um bocado mais alta, então parece-me não casar muito bem. É só esse elemento que me está aqui a causar alguma estranheza, provavelmente faria um pouco mais baixo, mas terá a ver com o uso que fazem dele, não é? Dá mais jeito que seja assim à altura de um balcão, mais do que à altura de uma mesa. Estas cortinas assim com o vento, pois isto está a ser muito relaxante. Esta zona de estar parece-me mais interessante, enfim, em termos decorativos, não só porque tem mais cores, também eu gosto disso, mas também o facto de estar completamente integrado na arquitetura do terraço. Aqui acho um pouco mais aborrecido, pronto, em termos de textos, cores, etc, sobretudo porque depois sinto que não faz muita ligação com a outra zona do outro lado. Acho que podia ter aqui outros elementos coloridos também, só para fazer alguma ligação, ter alguns elementos de terracota, azul, até para ligar aqui com esta taça, nas almofadas, digo, portanto na parte têxtil. Então acho que colocaria aqui alguns elementos desses, só para ficar um bocadinho mais alegre. Isto é uma iluminação com aquecedor. Meu Deus, okay, não sabia que isto era uma cena. Ok, ótimo, parece uma boa ideia. Pronto, e depois a zona da piscina. Portanto, nós estávamos aqui deste lado, não é? Encostados à casa, e agora estamos do outro lado. Há aqui uma outra zona de refeição, parece-me. Aqui zona de espreguiçadeiras, etc. E a piscina, ok. Tudo bem, isto parece-me... Ela está a explicar, pronto, como é que foi o processo de construção da piscina, etc, o que é que havia antes, a colocação do deck, antes havia aqui relva. Parece-me um espaço muito funcional, não é? Tem os chapéus de sol, tem as espreguiçadeiras, tudo em tons muito neutros. Parece-me que aqui esta zona mais estufada tem ligação com aquela zona de estar que estava ali mais cinzenta. E há aqui o projeto de paisagismo também, está muito interessante. Tem a zona de passagem, tem as plantas. Isto é um luxo, não é? Já deu para perceber. E é muito bonito. Isto é areia. Ela está a falar da escolha das espécies, que obviamente vamos escolher espécies do sítio, não é? E ela está a dizer que são plantas que se dão na comporta. Claro, há que ter essa sensibilidade e esse cuidado, claro. Temos aqui outra zona de refeição, a pé de churrasco, é isso? Exato, o barbecue. Então temos outra zona de cozinha, de exterior. Eu estou toda picada, desculpem. É que eu estou com as comichões, enfim. Toda picada dos mosquitos. Anyway, estava a dizer que esta questão das cortinas, elas depois não podem tipo voar demais e ir para cima da mesa ou ir para... Mas não sei, se calhar... faz ideia. Mas gosto do tecido, tem uma textura interessante, não é muito sintético, parece um tecido muito natural, um linho ou um algodão. Ela se calhar disse e eu estou a falar por cima dela, enfim. Mas parece um tecido interessante ao mesmo tempo, dentro deste tema rústico. Ela está a falar destas palhinhas em cima, não é? Que ajudam a fazer sombra e que se chamam caniço. É muito giro, gosto muito. Tem esse lado, eu gosto deste lado assim meio rústico, meio artesanal. E gosto imenso desta madeira também, parece assim uma madeira mais velha desta mesa de jantar. Ela está a dizer, portanto, ela construiu isto, esta parte é uma construção nova, não é? Porque todo o edifício já existia, eles depois só reformularam todo por dentro. Mas depois há estes elementos no exterior que são novos e que aparentemente são as casas típicas da comporta. Não fazia ideia, que tem os tais caniços também. Ok, é uma zona de arrumações. E acho interessante este cuidado também de integrar algo que é tradicional da zona em que a casa está. E adicionar estes elementos que são tradicionais da zona. Pois, não é? Passamos por essa zona de arrumos e faz a ligação com esta outra zona também de piscina. Ok, eles chamam esta zona spa. Parece-me que será uma zona mais coberta, mais fechada, que ela está a mostrar, que é a zona de jantar e ali naquelas janelas a testar. Ok, pronto, é uma outra zona assim mais protegida, não é? Se calhar mais de relaxamento, talvez parece-me tudo muito de relaxamento, não é? Tanto esta zona como a outra zona, mas pronto, é uma piscina mais pequenina. E continuamos dentro dos beges, estes elementos também naturais e artesanais, a verga. Eu nem falei muito, mas lá dentro havia uns potes de barro também. Portanto, temos esse elemento que depois casa muito bem com esta tal escultura
enfim, da Vanessa Barragão. Portanto, há aqui um estilo, não é? Há aqui um gosto por este tipo de peças e que também casam muito bem em casas deste tipo, não é? No caso, a casa de praia, acho que casa muito bem com... A casa... muito bem com este tema mais rústico. E aqui tem o tal, o caniço também, por cima. Caniço, foi assim que ela disse, não foi? Que faz a sombra e que também há de dar uns efeitos de luz interessantes. Ok, e depois voltamos para a zona da entrada. A peça foi criada especificamente para aqui. Esta não era a entrada da casa, ela está a mostrar ali um aplique marroquino. Esta não era a entrada principal, passou a ser, não sei se é tipo uma entrada social, e depois tem uma entrada mais do dia-a-dia, não sei, não faço ideia. Ok, está a dizer que tem aqui portas, arrumação, que já existia, mas que eles cobriram com as ripas de madeira. Eu sou daquelas pessoas que acham que uma entrada tem que ser bastante funcional, não é? Para colocar coisas, etc. Não está nada à vista, não é? Em termos de cabides, etc. Presumo que dentro do armário haja sítios para colocar. As coisas não sei, pronto. Eu acho que uma casa de praia também, que não é uma primeira casa, acho que tem uma logística um pouco diferente, tem uma vivência um pouco diferente do que a casa em que nós estamos todos os dias, onde trabalhamos, etc. Esta peça também é muito interessante, parece-me azulejo. Eu só centrava este banco aqui. Era só isso. Pronto. Também um banco muito chique. Ok, depois viramos para aqui. Tem aqui uma zona de passagem também. Este móvel é muito giro. Parece uma antiguidade, não é? E depois tem imensos elementos decorativos por cima. Eu gosto disto, eu não sou nada minimalista. E depois são peças que têm a escala certa para um móvel deste tamanho, porque ele parece-me bastante comprido. Então, não são assim imensas pecinhas pequeninas, são assim algumas peças. Não é o mínimo que se poderia ter aqui para isto ficar equilibrado, ok? Mas eu gosto desta mistura, as texturas, as cores, etc. E são cores que têm estado presentes ao longo da casa. Portanto, temos os azuis, mas depois os tons naturais da madeira, da verga, terracota, laranjas, portanto são tons que têm estado bastante presentes, e o branco também a fazer esse contraste. O tal tapete, estes tapetes também têm estado presentes, também muito giro. Acaba por não ser assim um elemento que faça muito contraste, é assim suave, tem uns tons suaves, não há nada que seja assim um tom muito vibrante, tirando o tal preto que contrasta um bocado, que eu acho que é um bocadinho too much, mas pronto. Mas isso é uma questão também muito pessoal. Mas enfim, está muito equilibrado e faz bastante ligação com aquilo que nós temos visto até agora. E tem imensos livros, estes livros enormes também. Ela está a falar das peças decorativas, que foi a cliente que trouxe. Ela já tinha dito isso na zona de estar, portanto, grande parte das peças decorativas é a cliente que compra. Isso já é ótimo porque dá uma indicação muito forte à pessoa. Ela é arquiteta. Neste caso, a arquiteta dos gostos do cliente. Não é? E ajuda a potenciar ao máximo e a dar-lhes assim essa visibilidade que a cliente gosta. E também, por outro lado, ela estava a dizer há pouco que esta é a quarta casa que faz com estes clientes, portanto já os deve conhecer muito bem, não é? A casa é um espaço muito privado e então dá jeito de conhecermos um pouco as pessoas para fazermos o projeto o melhor possível. Ok, agora vamos entrar. Suite Master, deve ser a suite, não é? O quarto principal, é isso? Ok, este é um armário. Eu confesso, eu ia ficar tão baralhada ver estas ripas todas, sem um puxador nem nada, eu não ia perceber como é que se abre isto, mas pronto. Eu colocaria um puxador, ou pelo menos uma das ripas um pouco mais para fora, não sei, qualquer coisa que não fosse assim muito óbvia, não é? Porque há este lado muito homogéneo, mas ao mesmo tempo parece-me que em termos funcionais e do dia-a-dia e tal, fazer qualquer coisa, ou um elemento que fosse para dentro, mas que me indicasse é aqui que se abre. Eu acho que ia andar sempre completamente baralhada, porque aquilo faz um efeito de ótica, as listas, não é? Que eu não saberia onde abrir. Ok, a casa de banho muito simples e tem muita ligação com o que já vimos, porque mesmo esta madeira que está aqui parece muito parecida com a madeira que está na cozinha, não é? Os tapetes também continuamos no mesmo estilo, a bancada também faz-me lembrar a bancada da cozinha. E muito giro o cortinado, não ser um cortinado de plástico, não é? Que se usa na casa de banho, neste caso é um tecido, assim que tem esse aspecto meio rústico. A zona da banheira, ok. Pois, há quem goste de banhos de imersão, eu não gosto nada de banhos de imersão. Já fiz, mas depois aquilo arrefece um instantinho e... não é para mim. Mas há quem adore. Pronto, são pessoas que acham mesmo muito relaxante.
o banho de imersão. Eu não acho, mas... ou melhor, eu não acho, para mim não é. Isso é uma coisa muito pessoal. Depois são os elementos para o banho. Isto era uma zona que não tinha uso. Pronto, tem que esta floresta toda. Ter essa vista também do quarto, que aqui está mais aconchegado, não é? Eu nem percebi se tem uma janela para fora mesmo. Eles já vão mostrar. Gosto imenso. Estas banquetas são muito bonitas. E depois a passagem já para a zona do quarto. Não, tem uma janela lá para fora. Ok. Pronto, é isso. Continua a ter imensa ligação com tudo aquilo que nós já vimos em termos cromáticos, de materiais, etc. E gosto também deste pormenor do tecido à volta da cama. Qual é o nome disso? Os candeeiros também. Está tudo muito a condizer, não é? Tem tudo muita ligação. Depois uma zona aqui meio de tocador, com uma televisão, portanto, esse lado mais, enfim, funcional. Ter uma televisão no quarto. Eu não sou muito fã de televisões no quarto, mas isso tem a ver com os hábitos das pessoas, portanto, aqui faz sentido e está bem integrada, não é? Não está sozinha, parece que está aqui subordinada a este aparadorzito ou a esta consolazita, esta mesa, bem estreita, não é? Então não fica assim muito só. Fica um pouco mais integrada. Pronto, e tem a ligação com o exterior, que dá para a zona da piscina. Ok. Uma casa de banho que serve a piscina. Muito bonito, assim, com as plantas. É boa ideia, pronto. Quem tem estas propriedades e tem zonas de piscina e tal, ter algo que sirva a zona de piscina, com casa de banho, enfim, dá sempre jeito. Não ter que entrar em casa toda molhada ou o que seja, não sei o quê. Pronto, ter uma zona só que sirva a piscina. E continuamos, os mesmos elementos, os mesmos tons, as mesmas cores, os candeeiros, marroquinos, pronto. Portanto, está tudo muito unido. Há aqui eu sinto um certo... Esta casa não é minimalista de todo, mas eu sinto um certo minimalismo em termos de as cores que foram escolhidas, os materiais que foram escolhidos, está tudo muito pensado, não é ao pormenor, e ali streamlined, como é que se diz? Portanto, reduzido ao mínimo de variações, portanto não há muitas variações em termos de tons, não é? E isso ajuda a criar uma coesão em todo o espaço. Então não há assim nenhuma divisão em que uma pessoa entra e de repente parece que está noutro sítio. Não, existe essa coesão que dá uma harmonia geral ao espaço. Tenho que ir à casa de banho. Voltei de lá. Voltámos ao quarto. Pronto, há esta casa de banho. E depois tem uma zona só para a sanita, que é de serviço. Ouçam, podendo separar, dá jeito. Dá jeito, porque às vezes uma pessoa, num casal, não é? No caso de um casal, às vezes uma pessoa está a tomar banho, não sei o quê, e alguém tem que fazer um xixi ou uma coisa assim, você não tem que incomodar. Então, dá jeito. Não digo que não. Acho prático. E eu sei que em alguns países é comum separar a sanita do resto da casa de banho. Tipo, ou seja, tem uma zona que tem sanita e lavatório e depois tem outra zona que tem o resto. No caso, banho, portanto uma banheira, ou um poliban, ou o que seja, lavatório, enfim. E eu acho que será a pensar nestes constrangimentos que se podem criar no uso de uma casa por várias pessoas, pronto. E eu sei que um sítio onde isso é bastante comum, ou era, pelo menos quando eu lá fui, é a Inglaterra. Mas isto já foi há 30 anos, portanto não sei se ainda é assim. Mas eu acho boa ideia separar, podendo fazer isso. Depois voltámos para a zona de corredor, não foi? Desculpem que eu agora distraí-me um bocadinho. Exato, voltámos para aquela zonazita de corredor, com aquele móvel antigo. E depois há aqui uma porta. Depois há aqui uma outra entrada em casa. Eu vi ali carros, portanto se calhar é a entrada mais de serviço, talvez. É a zona privada, é o resto da zona privada, não é? Porque esta zona que nós estivemos a ver é uma zona privada, é o quarto principal. E depois existe mais esta zona que é uma zona com mais quartos. Mantém os apliques marroquinos. São muito bonitos, dão depois este efeito de luz bonito, não é? Da luz que atravessa o desenho do metal e depois cria estes efeitos na parede, fica muito bonito. Temos um corredor que faz a distribuição para as várias divisões, ou os vários quartos. Ok? Isto já tinha roupeiros de 12 que embutidos. Não estou a perceber muito bem, mas deve ser, porque ela disse que aproveitámos os roupeiros, portanto, e mudaram as portas só, portanto deve ser um roupeiro embutido. E puseram as portas a condizer com a decoração do espaço. Isto é suíte também. Portanto, também tem casa de banho integrada. Tem o tal tratamento de rishimi nas paredes e microcimento no pavimento. Pronto, como o resto da casa. Se bem que acho que este efeito nas paredes não está em todo lado.
mas estava lá na sala. É uma configuração clássica, não é? Portanto, temos a cama ao centro da parede e depois uma mesa de cabeceira de cada lado. Aqui já temos outros tons nas almofadas, pronto, mais os verdes, não é? No quarto de casal, no quarto principal, estávamos mais nos vermelhos não, mais terracota, laranja. Penso que era isso, se estou bem recordada, mas aqui também temos laranja na manta. Não sou muito fã, confesso, do castanho da cabeceira. Parece-me sair um pouco dos tons. Parece-me um bocadinho acinzentado. Mas está tudo bem, é um neutro. Um móvel de bambu, também muito giro. Uma zona de assento, tipo para leitura, para descansar, para colocar alguma roupa, se bem que tem este... Ai, como é que se chama isto? Ai, qual é a palavra para isto? Pronto, enfim. Esta zona aqui onde dá para pendurar roupa também, pôr a arejar, eu sou muito fã disso. É mesmo. Portanto, é mesmo um armário embutido em que mudaram só as portas, pronto. E aqui dá para pendurar assim alguma roupa, alguma coisa que se traga da rua, ou roupa para o dia seguinte, ou roupa que acabámos de despir. Eu acho que é boa ideia deixar arejar, tipo não arrumar logo. Alguma depois pomos para lavar, aquelas coisas normais da vida humana. Portanto, acho boa ideia ter essa zona. Aquela cadeira não me parece tão prática para isso, a verdade é essa. Parece-me mais prática para descansar ou para ler um livro. Este abajur muito giro. Pronto, e continuamos no tema, não é? Havia um abajur muito parecido, mas num candeeiro de mesa ali naquele pequenino corredor que dava acesso à suíte, ou ao quarto principal. Ela está a falar também do processo de aproveitamento do espaço, ou seja, na parte de projeto, etc., e quando foi para mobilar, etc., o espaço, de aproveitarem o que era possível aproveitar do que já existia. E, claro, também sou proponente disso, acho boa ideia. Se está bem, se só precisa de um arranjo, só precisa de qualquer coisa, enfim, esta ideia de que tem que ser tudo novo é uma ideia de que vem de uma sociedade um pouco ou consumista ou de desperdício, e acho que tudo o que nós podemos aproveitar, acho que é sempre boa ideia, claro. E depois aqui é muito parecido em termos dos móveis que temos disponíveis, aquela zona para pendurar roupa também estava ali logo à entrada, cabeceira também. Há aqui alguma diferença de cores, mas temos sempre nos tons suaves, azuis. Acho que o verde foi aquela introdução da cor que acho que ainda não tinha visto, assim muito presente no espaço. Tudo muito equilibrado. Assim, está alguma falta de arte nas paredes, mas sinceramente ao mesmo tempo não, porque a parede já tem uma determinada textura, já temos vários elementos decorativos, não acho necessidade, eles são fortes, não é? Como esta peça que me parece ser de cestaria aqui, este cadeirão aqui num canto, que só falta um candeeiro de pé, como tinham no outro quarto, e acho que ficava perfeito, pronto, e é isso, tudo bem. E estou a achar esquisita as cortinas azuis, eu acho que ainda não tinha visto cortinas com cor aqui na casa, não é? Têm sido sempre brancas. Isto depois dá também acesso a esta zona. E aqui estou a achar mais engraçada a mistura ou a introdução de umas outras cores, não é? No caso do azul, porque até mesmo na roupa de cama, não é? Nós temos visto sobretudo uma roupa de cama branca e depois algumas almofadas com cor e uma manta que tem alguma cor. E este é mais inusitado, mas ao mesmo tempo são tons tão suaves que eu não acho que fujam muito daquilo que temos visto até agora. Depois aqui assim uma zona de exterior, pronto, lá está, que serve o alpendre. Acho que se calhar só colocaria ali uma mesinha de apoio entre os dois cadeirões, mas quer dizer... eu presumo que este quarto depois também terá uma casa de banho que ela se calhar mostrou, só que eu não estava desatenta. Portanto, temos aqui uma casa de banho também, presumo que seja mais quarto de hóspedes, estes dois. Pronto, este é um quarto também suíte, portanto também tem casa de banho. É enorme, não é? Portanto, isto é uma zona de dormir, tem uma zona de estar. Acho que é o quarto do filho, foi isso que ela disse, não foi? Ok, sim, é o filho. E esta zona aqui de estar também um sofá-cama, portanto dá para ter aqui outras pessoas a dormir, se receber amigos, etc. E pronto, e tem esta bancada enorme, que acho que também dá para estudo, se for necessário. Portanto, acaba por ser um espaço assim mais multifuncional, para servir mais funções. Pronto, eles estão a falar das cores, portanto este quarto é o verde. Se bem que eu não senti muita diferença entre o quarto principal e o primeiro quarto de hóspedes, vou dizer assim, é mais fácil que nós vimos, em termos de tonalidades, mas é isso. Acho que casa tudo muito bem, porque são tons muito suaves.
sempre, não é? E temos o verde, mas também temos um pouco o azul, ou um azul água. Por acaso este quadro é muito giro. Até uma foto de um surfista antiga, uma foto antiga. É giro. E gosto daquele lado que parece estar meio rasgado, não é? Deixa-me só puxar um pouco. Esse está meio rasgado, gosto disso também. Mas pior. E eles terem mantido, não é? Terem posto o vidro à frente e atrás, o vidro ou acrílico, não sei, para se ver esse lado rasgado, acho giro. Pronto, o armário, eu gosto muito destes armários. Acho que até gosto mais destes do que dos do quarto principal, meu Deus. São tudo suítes, não é? Porque a suíte é um quarto com casa de banho, pronto. Ok, pronto, depois a casa de banho. Ah, que giro! Pronto, isto tem um teto com claraboia e acho que entrava tanta luz que eles decidiram colocar este elemento, que na verdade está noutros espaços, portanto mantém a ligação com o resto da casa para cortar um pouco esse excesso de luz. Banheira tipo tanque, é engraçado. Sim, eu acho que depois combina também com esse lado meio rústico do resto da casa também, não é? Rústico, chique. Enfim, acho que já estamos a chegar ao final da visita. E depois aqui o tapete da casa de banho que combina com os tons que estão. E depois voltámos aqui à zona da sala. Ok. Então sim, de facto este é um espaço de... Desculpem, porque agora isto saltou ali da zona privada dos quartos novamente para o início, onde nós começámos, e de facto esta é uma zona também de trabalho, porque o cliente às vezes precisa de trabalhar, claro, e precisa de uma zona de escritório. Então integraram aqui, que depois acaba por estar virada para a outra parte, não é? Está integrada na zona social, então não fica tão desligado, mas eu não sou fã das cadeiras, acho que fica esquisito. Eu colocaria umas cadeiras um pouco mais discretas, talvez, só. E pronto, e depois uma casa de banho de serviço aqui, simples, se compararmos com as restantes. Muito giro, este cantinho decorativo fica muito bonito. Esta peça também que vimos há bocado, madeira, cerâmica, ok. Muito gira a peça, gosto. E tem tudo a ver com as cores que estão aqui neste espaço e eu diria em grande parte da casa. Pronto, acho que chegamos ao fim. Eu acho que é um vídeo que vale a pena ver. Ela fala imenso sobre os materiais que se usaram, sobre as opções, porque é que foram tomadas, etc. E eu acho que pode ser, ouçam, isto é uma casa já do nível de luxo. Portanto, nós já estamos aqui num patamar, isto nem sequer é uma primeira casa, pareceu-me, eu acho que ela não disse que era uma segunda casa. Não sei, acho que como já trabalhou 4 vezes, se calhar é uma quarta casa, não faço ideia, mas estamos aqui já num nível de luxo muito grande, que não é a realidade de muitos de nós. No entanto, eu gosto de ver estas casas porque acho que também se podem tirar ideias, mesmo que seja para integrar em casas de uma escala muito mais pequena, e acho que tem muito boas ideias para casas de praia no geral, até para quem vive na praia, portanto não necessariamente quem tem uma casa de praia, mas quem vive ao pé da praia. Gostei muito destas ideias do uso da verga, do uso destes materiais naturais, a forma como mistura os materiais. Portanto, em termos de decoração, acho que aquilo vai ali muito ao pormenor, acho que está pensado muito em termos da coesão de toda a casa e acho que resulta muito bem. É simples, não é muito complicado nesses termos, não é? Pensar aqueles candeeiros que são muito vistosos, no caso estou a falar daqueles marroquinos de metal, ok, tenho na zona de jantar, mas depois também tenho nos apliques, tenho na zona privada, então acho que dá essas ideias de como fazer essa integração e essa conjugação de uma forma harmoniosa, que às vezes numa casa maior pode passar um pouco mais despercebida, porque temos muitas divisões e temos muitos espaços e muita área, mas numa casa mais pequena essas opções vão saltar mais à vista, não é? Porque os espaços estão também todos muito mais próximos uns dos outros. Então acho que dá bons exemplos nesse campo, não é? E dá boas dicas nesse campo, e tem assim algumas empresas portuguesas, eu não fui ver preços, portanto eu nem sei. Ela falou, ela disse fábrica alentejana, mas eu não sei se ela estava a dizer que é uma fábrica alentejana ou se o espaço se chama mesmo fábrica alentejana, que eram aqueles puffs e os tapetes. Eu gostei muito disso. Fabrical, tapetes e mantas alentejanas, será isto? Olha, até me parece. Ok, deixa-me ver se eles têm aqui puffs. Deixa-me ver, puffs alentejanos, já agora vou ver preços. Desculpem lá. Agora fiquei curiosa. Ui! 330 euros, 265 euros. Pronto, são peças, para mim, não é? Para a minha realidade, são peças de investimento. Portanto, não é... Pronto, um dia, porque eu gosto muito de peças alentejanas, também porque tenho uma costela alentejana, mas
Não é para agora, nem pensar. Então é isso, não quero... Eu às vezes fico na dúvida, tipo, faço vídeos de casas mais realistas para aquilo que é a minha realidade também, não é? Ou faço vídeos de casas... Eu acho que é bom diversificar, porque eu acho que as ideias nós podemos ir buscar a qualquer lado. E eu gostei muito desta casa, a verdade é essa. Achei-a muito bonita, achei-a muito equilibrada, gostei imenso do uso dos materiais naturais, mas também porque naturalmente gosto desse tipo de materiais. Gostei da integração daquelas construções típicas da comporta no exterior, os... Ela disse caniços, não é? Agora não sei se estou a dizer isto bem, que é aquela palha, não é? Aquelas farripas que ajudam a fazer sombra em várias zonas da casa. Portanto, havia toda essa integração também interior-exterior, portanto, ter esses elementos no interior da casa, como acontecia no quarto de casal, mas também no quarto do filho do casal. Achei que ajudava a criar ainda mais essa relação interior-exterior. Achei piada que a maior parte das plantas de interior estivessem nas casas de banho e achei que ficavam bonitas, também ficavam muito bem. Eu só, se calhar, integraria mais plantas na zona social, ali zona de estar, zona de jantar. Mas também na zona de spa eu acho que colocaria ali mais plantas também. Portanto, há todo um design paisagístico e toda uma zona de jardim, etc. Mas eu acho que ali dentro também colocaria mais plantas. Acho que ficava mais... Ficaria mais confortável, mais relaxante ainda. Pronto, parece-me que é uma casa que é feita mesmo a pensar nisso, não é? No relaxar, passar o tempo, no lazer. E é isso, eu acho que em termos de projeto está bem conseguido. As peças decorativas, a quantidade de decoração, as cores, portanto o esquema cromático, acho que está tudo muito equilibrado. Não tem demasiadas peças, mas também não é minimalista. As peças que tem são intencionais e estão bastante à escala do espaço e das paredes, portanto não tem uma série de não sei quantos elementos pequeninos, mas tem assim uns elementos de maior porte que eu acho que acabam por funcionar melhor em termos de proporção dentro do espaço. Portanto, ouçam, honestamente, fiquei fã do espaço. A única coisa que agora me estou a lembrar é, sabem aquelas vigas que foram feitas por um artista plástico na zona de estar de jantar? Eu acho boa ideia ter esse elemento que desce, mas eu não sou muito fã, na verdade, esteticamente desse elemento. Acho que ele salta demasiado à vista, mas também... porque eu quando o vi primeiro fiquei muito entusiasmada e sim, porque é mais interessante do que ter um teto falso, isso eu mantenho. Acho mesmo. Mas não sendo estrutural, não sendo necessário, eu não sei se não teria nada. Pronto, agora, claro, isso dificultaria também pendurar aqueles candeeiros todos marroquinos que estavam por cima da zona de jantar, da mesa de jantar. Então, se calhar aí teríamos um problema. Mas pronto, enfim. Então é isso, no geral eu gostei. Estou a tentar pensar em elementos de que não gostei tanto. Aqueles elementos de que falei logo no início, aquele preto, branco, os interruptores, etc, tudo a preto. Eu não sou muito fã, muito honestamente. Foi referido, que dá uma certa sofisticação. Eu não vejo muito isso. Provavelmente não iria para o branco também, não é? Mas se calhar iria para um metal quente, não sei, qualquer coisa assim, mas não para o preto. Portanto, acho que faz muito contraste e depois acaba por ter muito protagonismo. No entanto, depois olhando para tudo o que é feito dentro do espaço, acho que a coisa acaba por se equilibrar. Pronto, acho que acaba por não ter assim esse protagonismo todo. É um bocadinho, eu de facto não gosto muito das caixarias pretas. Eu nem sei em que circunstância é que eu acharia bonito. Deve haver circunstâncias em que eu acho mais bonito. Mas para mim o problema nem é tanto a caixaria preta, são os varões, são os interruptores, tomadas e não sei o quê, porque depois tens assim uma série de quadradinhos e de retângulozinhos na parede, pretos, que fazem imenso contraste. Vêm-se super. Então não sou muito fã. Mas pronto, mas de resto gostei. E aquele banco que não estava centrado com o quadro, que eles estavam a meter uns nervos, que era mesmo só pegar e só chegar um bocadinho para o lado. Não havia nada que impedisse, não havia assim nenhuma passagem, nada, portanto era só centrá-lo com o quadro. Mas de resto acho que está bonito, acho que está um espaço bonito e bem conseguido. Digam-me o que é que acharam da casa, o que é que acharam do vídeo e espero que estejam bem e até à próxima. Tchau, tchau.